Imagine um lugar onde o futuro é criado todos os dias. Um pedaço de terra que, de frutíferas fazendas de Damasco, transformou-se no maior epicentro de inovação e tecnologia do mundo. Este lugar é o Vale do Silício. Não apenas um ponto no mapa, mas o epicentro de uma transformação global, onde a audácia encontra a genialidade para moldar o futuro da humanidade. Aqui, as ideias nascem das mentes mais brilhantes, trazendo à luz inovações que transcendem fronteiras, culturas e concepções. Desde os primeiros passos da computação até os avanços que definem a era digital, o Vale tem sido o solo fértil para o crescimento de empresas que se tornaram gigantes globais e o lar de mentes visionárias que não se contentam em apenas sonhar com o futuro, mas trabalham incansavelmente para construí-lo. Numa narrativa que se estende por décadas, desde os seus humildes começos com os pioneiros da tecnologia até a ascensão dos titãs da internet, o Vale do Silício exemplifica a essência do progresso humano. É uma história repleta de colaboração e competição, de triunfos e derrotas, de visões audaciosas e da incansável busca pela próxima grande inovação. Cada rua, cada prédio, cada garagem neste vale carrega em si histórias de determinação, onde o fracasso é visto não como um fim, mas como um degrau para o sucesso. Na aurora do século XIX, o Mar Bravio era dominado pela indomável indústria baleeira americana, uma era de ousadia e desafio, onde a caça às baleias, mais do que uma atividade econômica, era uma epopeia em alto mar. Mas à medida que o século se desdobrava, uma revolução fervilhava no horizonte, transformando radicalmente a face da energia, o petróleo. Gigantes como os Rockefeller não apenas vislumbraram esse novo amanhecer, mas o abraçaram com vigor, dirigindo o curso da história com seus investimentos audaciosos. Foi nesse caldeirão de mudança e oportunidade que a cidade de Boston emergiu como um farol de inovação, dando à luz ao primeiro modelo de investimento em tecnologia. Esse foi um período caracterizado por desafios monumentais, mas também por uma fé inabalável no poder da inovação. Pioneiros dessa era não viam obstáculos, viam apenas o chamado para o desconhecido, pavimentando o caminho para futuras gerações trilharem o caminho da tecnologia e do progresso. Nos anos 50, um novo capítulo se desenrolava no coração do que viria a ser conhecido como Vale do Silício. Uma era de transição, onde a paixão por tecnologia e inovação formava o tecido de um movimento revolucionário. O grupo, um coletivo de mentes brilhantes, liderava a carga, mergulhando de cabeça no inexplorado mundo das startups tecnológicas. Neste fervilhante caldeirão de ideias e ambições, um conflito se destacava: a tensão entre William Shockley, o pioneiro sem igual, e seus engenheiros. Esse embate de visões e vontades culminaria na criação da Fairchild Semiconductor, uma empresa que não só definiria a indústria de semicondutores, mas também pavimentaria o caminho para o nascimento de inúmeras outras inovações e empresas no coração do Vale. Na transição entre os anos 80 e 90, o Vale do Silício se transformou em um campo fértil para a inovação tecnológica, marcando o início de uma era de expansão e crescimento sem precedentes. Empresas como Intel, Apple e Genentech estavam na vanguarda, não apenas superando os limites do possível com suas inovações, mas também redefinindo os paradigmas de sucesso empresarial. Essas corporações não eram simplesmente negócios, elas eram a personificação de sonhos transformados em realidade, graças ao espírito empreendedor e à tecnologia de ponta. No entanto, esse crescimento espetacular veio acompanhado de desafios complexos, especialmente no que diz respeito ao modelo de investimento em capital de risco. Os investidores enfrentavam a difícil tarefa de discernir quais empresas emergentes possuíam o verdadeiro potencial para revolucionar o mercado e quais eram meras apostas arriscadas. Ajustar as estratégias de investimento tornou-se uma necessidade, à medida que o mercado de tecnologia se mostrava tanto volátil quanto recompensador. Essa época foi marcada por uma reavaliação das práticas de investimento, forçando os capitalistas de risco a desenvolverem novas abordagens para mitigar riscos, enquanto potencializavam as chances de descobrir as joias da coroa da tecnologia. Assim, o período entre os anos 80 e 90
Não foi apenas um tempo de triunfos tecnológicos, mas também uma era de aprendizado financeiro e estratégico. Foi uma época em que o risco e a inovação caminhavam lado a lado, pavimentando o caminho para o surgimento de gigantes tecnológicos que dominam o cenário econômico mundial até hoje. A partir dos anos 2000, o Vale do Silício solidificou-se como o epicentro global de inovação, impulsionando uma nova era digital caracterizada pela ascensão de empresas que redefiniram a interação humana, economia e sociedade. Gigantes como Google, Facebook e Uber não apenas dominaram o mercado com seus modelos de negócios inovadores, mas também pavimentaram o caminho para uma nova forma de empreender e inovar. Contudo, esse avanço trouxe consigo desafios significativos, incluindo questões sobre a governança e o controle sobre as startups, além da busca por um crescimento sustentável em meio a uma expansão quase exponencial. Estas questões abriram debates sobre ética empresarial, privacidade de dados e o impacto ambiental e social do avanço tecnológico, forçando a indústria a refletir sobre como manter sua trajetória de inovação sem comprometer os valores sociais e a sustentabilidade. Com o impacto do Vale do Silício na economia global, observa-se uma verdadeira metamorfose, da qual emergiram tecnologias que redefinem nosso modo de viver, trabalhar e interagir. A influência do Vale transcende fronteiras, moldando economias e políticas em escala mundial. À medida que nos aventuramos em direções futuras, a inovação tecnológica enfrenta desafios como ética digital, sustentabilidade e inclusão, desafiando o Vale a equilibrar crescimento e responsabilidade social. A trajetória adiante sugere uma era de colaboração ampliada, pesquisa disruptiva e uma redefinição do que significa inovar, com o Vale no epicentro dessas transformações, navegando entre o legado e o limiar do amanhã. Se você gostou do conteúdo que acabou de assistir, não perca a oportunidade de se manter atualizado com nossos próximos vídeos. Inscreva-se agora para receber em primeira mão nossos mini documentários. Além de garantir acesso antecipado ao nosso conteúdo, você estará se conectando a uma comunidade de pessoas apaixonadas por descobertas e conhecimento.